e também pela rádio Fortaleza FM. Amanhã será o último dia de sessões aqui na casa, e nós sempre temos o hábito de fazer, como acabou inclusive de fazer a vereadora Toinha Rocha, tá certo? Um balanço das nossas atividades no semestre, até para prestar contas, tá, à população de Fortaleza como um todo e aos nossos eleitores e às nossas eleitoras em particular, das ações que nós desenvolvemos aqui na Câmara Municipal. Evidentemente que para mim isso tem um significado todo especial, não é? Está dentro do ano em que eu encerro o mandato, né? E por uma definição inclusive discutida com o partido, com a família, não devo disputar a reeleição para vereador. Portanto, estarei contribuindo com o partido para mantermos a cadeira que nós temos hoje na Câmara, para mantermos os compromissos e as ações que nós temos desenvolvidos aqui no mandato parlamentar, mas acreditamos que um partido como o PSOL, que é um partido que já tem 11 anos, tá? E que tem se apresentado, vamos dizer, com muita força na sociedade brasileira, tanto é que os nossos parlamentares têm sempre sido reconhecidos como os melhores do Congresso Nacional, apesar de sermos muito pequenos, ganhamos adesões importantes, como da ex-prefeita e deputada federal Luiza Erundina, e como deputado federal Glauber Braga, antes do PSB, ambos. Nós temos, portanto, nós encaramos essa ação no parlamento como uma ação que está ligada ao nosso objetivo maior. Nós temos um objetivo de natureza estratégica. Nós somos um partido anticapitalista. Nós queremos ser um partido ecossocialista. Mas nós temos compromissos muito fortes com todas as lutas contra toda a opressão, preconceito, intolerância e violência que existem no nosso país. Daí porque as pautas, tá certo, com relação à questão da luta contra a violência contra a mulher, da luta contra a homofobia, a LGBTfobia, da luta contra o racismo, elas têm uma importância capital para o nosso partido, né? E o nosso mandato, nós entendemos que o mandato parlamentar ele é um porta-voz, né? Ele deve vocalizar e verbalizar todos esses anseios, todas essas críticas, todas essas denúncias, no sentido inclusive da formação de uma nova cultura política. O mandato não existe para si, o mandato existe para as lutas e para os movimentos sociais. E é assim que nós entendemos. Entendo também, né, que um partido como o nosso, ele tem que se renovar do ponto de vista inclusive dos seus quadros, não ficar dependendo de um ou outro nome. Nós temos hoje dois parlamentares, o deputado Renato Rosena e eu, tivemos a vereadora Toinha Rocha, mas nós achamos que temos que ampliar para mais nomes. Nessa eleição, inclusive, teremos várias candidaturas a vereador, uma das quais teve na cidade de Fortaleza um desempenho absolutamente fantástico, que é o nosso companheiro Ailton Lopes, bancário, militante do movimento LGBT na cidade de Fortaleza. Então, é um balanço simples, é algo que nós queremos apresentar, tá certo? Que dividimos em alguns temas, inclusive começando com a questão do meio ambiente. Na questão do meio ambiente, eu queria ressaltar a aprovação de duas novas áreas protegidas na cidade de Fortaleza, chamadas unidades de conservação. A área de relevante interesse ecológico da Matinha do Pici, que foi um projeto nosso, aprovado por unanimidade, foi vetado pelo prefeito por conta de algumas questões de natureza técnica, mas depois foi reapresentado com a nossa, vamos dizer, com a vegetação no entorno do açude Santo Anastácio preservado. Nós aprovamos na comissão, e deverá vir a plenário amanhã, me garantiu o presidente Salmito Filho, uma área de relevância de interesse ecológico do enclave do Cerrado, que homenageia o professor Abreu Matos, ali, aquela área dos Correios, onde nós temos uma vegetação absolutamente extraordinária em Fortaleza, né?
Nós participamos ativamente da luta pela criação do Parque do Cocó, mas também pela permanência da comunidade nativa de Sabiaguaba. Esperamos que o decreto do governador Camilo Santana garanta, como prometeu o secretário do Meio Ambiente, Arthur Bruno, a permanência daquela comunidade como comunidade tradicional, tá certo? E trouxemos o debate, ao lado de outros vereadores aqui, a questão do saneamento básico, especificamente tratando, inclusive, nós vamos ver lá na frente, da questão do açude de Santo Anastácio. Mas fizemos uma apresentação, um debate sobre o plano municipal do saneamento básico. Na questão dos direitos humanos, né? Os temas que nós tratamos aqui, tá certo? Estiveram voltados especificamente a duas questões, né? A denúncia da crise no sistema carcerário e o problema vinculado, não é, à morte, a chamada chacina de Messejana. Tá? Acompanhamos isso, estivemos ao lado das famílias, estivemos inclusive junto à controladoria, cobrando ações, e temos dois projetos, né, que homenageiam dois desses meninos que foram assassinados lá na região da Grande Messejana, especificamente no Jango do Sul e no São Cristóvão. Tá? Na questão ligada à cidade, à transparência e aos serviços públicos, né, nós fizemos um debate que foi importante sobre a questão do repasse do Fundef para os professores e a presença muito forte na greve dos professores e professoras do município de Fortaleza, o apoio à ocupação das escolas, que é uma ação dos estudantes em defesa do ensino público aqui na cidade de Fortaleza, né? Fizemos denúncias muito semelhantes, tanto do desabamento, né, do teto de uma escola na cidade, como a questão do desabamento do viaduto Raul Barbosa. Cobramos e encaminhamos do Ministério Público para o CREA e para a Prefeitura cobrança no sentido, inclusive, dessa responsabilização. Levantamos a situação e trouxemos, inclusive, um relatório sobre a situação dos postos de saúde na cidade de Fortaleza, e apresentamos a denúncia da privatização da Praça das Flores, que levou, inclusive, o Ministério Público Estadual a abrir um procedimento de apuração e, mais do que isso, recomendar à Prefeitura que fatos como aqueles, ou seja, uma praça ser cercada para uma atividade privada, não mais venham a ocorrer. Do ponto de vista das audiências públicas, eu queria ressaltar o debate que nós fizemos sobre a Praça Portugal e o edifício São Pedro, né? A audiência pública, em conjunto com a Assembleia Legislativa, através do mandato do nosso companheiro Renato Roseno, de regulamentação do Parque do Cocó, onde essa questão das comunidades tradicionais apareceu de forma muito forte, e também o questionamento que nós fizemos à administração, também no Conselho Gestor e nas audiências públicas, de uma proposta de mudança da outorga onerosa para permitir a ocupação pelos ricos da região de Sabiaguaba. Eu acho que isso foi um questionamento importante que nós temos tratado na defesa de que aquela área deve ser para a proteção do meio ambiente e para a preservação das comunidades tradicionais. Fizemos o debate sobre o açude Santo Anastácio, houve uma mortandade de peixes lá. O açude é na Universidade Federal do Ceará, no seu entorno está a Matinho do Pici, e há uma série de projetos da própria universidade que levam a pesquisa e a proposta de mudanças lá. Nós devemos continuar essa questão em agosto, já depois do levantamento que está sendo feito pela própria Selma, né? Como nós falamos, fizemos o debate sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, com a participação importante de várias comunidades da cidade de Fortaleza. Durante a Semana do Meio Ambiente, o debate sobre a situação das áreas verdes, tá certo? E dos parques urbanos aqui na cidade de Fortaleza, onde nós vimos, inclusive, recentemente, acompanhamos a questão da Lagoa da Viúva, que é uma luta da comunidade local, do chamado Grande Bom Jardim, mais precisamente ali na região do Siqueira, Jatobá, ali naquela confluência, tá certo? É uma área que ainda resta numa região
intensamente ocupada e que a própria comunidade prosseguiu da prefeitura, vereador Ultimar, a criação de um parque. No entanto, houve uma ocupação, uma invasão, inclusive com trator que desmatou, e a comunidade, nós estivemos lá na segunda-feira, a comunidade fez o replantio de 100 árvores lá. Quero também destacar, vou concluir, presidente, aqui, um minutinho a mais aqui, de tolerância, algumas homenagens que nós fizemos. A primeira, o título de cidadão de Fortaleza, ao cantor e compositor Kleber Cavalcante, de nome artístico crioulo. Foi uma das mais belas sessões que nós fizemos. Fizemos lá no Cuca do Janguruçu, né, o crioulo, que fala muito para a juventude pobre da nossa periferia sobre a violência, mas também sobre a criatividade. Ele que é um cantor também da periferia de São Paulo, filho de cearenses, neto de escravos, né? Bisneto de escravos, tá certo? Resgatou toda essa sua origem como cearense, como fortalezense de coração e agora já titulado, né? E também foi um momento de prestarmos homenagem às mães dos meninos que foram assassinados na chacina de Messejana. A quadra, né? O anfiteatro do Cuca de Janguruçu ficou absolutamente lotado, né? por esse belo ato. E nós fizemos também homenagem, né, ao Antônio Urbano de Almeida, que foi prefeito aqui em Fortaleza, tá certo? Na época do governo Getúlio Vargas, né? Ali é o Roberto Ney, que é neto dele, professor universitário, defensor público, né? Disse que o pai dele, que criou o CREA aqui no Ceará, que criou a Escola dos Ferroviários, né, aqui em Fortaleza, né, que teve uma participação importantíssima nas escolas do Sesc Senac, havia passado em branco aqui na cidade. Ele já havia sido homenageado em São Luís, em Belém, em outros locais que ele passou, e ele cearense de Quixadá, nós então tivemos essa homenagem. Finalmente, já aqui indo para a conclusão, presidente, nós fizemos o que nós chamamos lá no partido, né, as narrativas de paixão e luta. Aqui é o nosso querido professor Hilário Ferreira, exatamente falando da luta contra o racismo. Ele que faz parte do movimento negro, é um professor universitário, respeitadíssimo na cidade, onde fazer, professor de história, onde fazer um resgate histórico da participação dos negros e negras aqui na história do Ceará. Fizemos também, né, uma roda de conversa muito interessante. Esses eventos são sempre abertos no partido, sobre exatamente a homofobia e violência contra a mulher, discutindo a questão da criminalização, um evento também extremamente participativo, não é? com a participação. E concluiríamos, presidente, aqui nesse breve relato, que apesar de sermos vereadores aqui no município de Fortaleza, não nos esquecemos de tratar das questões nacionais. O nosso partido, que teve uma postura de muita coerência e firmeza no Congresso Nacional, votando contra o impeachment, denunciando o golpe institucional levado à frente pelos setores mais conservadores e reacionários da sociedade brasileira, tá certo? A gente fez essa repercussão aqui. E desde o início nós colocamos e afirmamos mais, nós temos que trazer ou devolver para o povo, tá certo? A cidadania que lhe foi roubada, tá certo? A soberania que lhe foi roubada. A proposta nossa é muito clara. Nós queremos um plebiscito, isso eu agito essa proposta desde logo após o impeachment, um plebiscito para que a população decida se quer ou não quer eleições gerais. Evidentemente um plebiscito que no nosso entendimento deveria ser convocado pela presidenta Dilma, um plebiscito que poderia vir após a derrota do impeachment, até porque ela não terá nenhuma condição de governar, tá certo, com esse Congresso que está aí, até porque esse Congresso está absolutamente desmoralizado, até porque nós precisamos passar a limpo de verdade nesse nosso país. Então, essa singela prestação de contas que nós apresentamos aqui, né, ao povo de Fortaleza, tá certo, dizendo que amanhã, né, já entraremos em recesso, mas voltaremos aqui em agosto. E por último, presidente, sei que já abusa aí da boa vontade, mas todos já passamos aqui dos tempos, hoje aqui no nosso plenário. Amanhã, faço aqui uma convocação à militância do meu partido, faremos uma plenária municipal na sede do PSOL para definir a nossa tática eleitoral, alianças e candidaturas a partir das 7 da noite. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela tolerância, presidente.